Bom dia, pessoal do Terceirão. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, né? O da primeira atividade foi um pouco extenso, porque realmente genética ela pega bastante tempo da gente fazer todos aqueles cruzamentos, todos os cálculos, todos os raciocínios. Espero que vocês tenham acompanhado o vídeo todo, porque ele é bem importante para que a gente possa aprender. Bem, espero que vocês estejam todos bem, estejam aí cumprindo o período de isolamento, fiquem em casa, se cuidem bastante. E nesse vídeo de agora nós vamos fazer a correção da atividade número 2 e a número 3, que a gente viu na semana passada, ok? Então vou fazer ele mais curto um pouco, tá bom? E espero que vocês façam a correção dessas atividades, beleza? Na semana que vem, a gente vai ver um conteúdo novo que é sobre biotecnologia. É um conteúdo muito importante porque ele é muito cobrado no Enem. Então, espero que vocês fiquem ligados e vamos lá fazer o restante das nossas correções. Vamos lá? Peguem o caderno de vocês e vamos lá. Beleza, pessoal? Estamos aqui na nossa segunda atividade que fala sobre herança e sexo, ok? Aquela atividadezinha que a gente fez a live, lembram? A gente fez a live lá no Instagram, ok? Então vamos lá. Primeira questão: as chances de um bebê nascer menino ou menina são aproximadamente iguais. Do ponto de vista genético, como você explicaria este fato? Então, ó, respostinha bonitinha. Nós temos aí, ó. Galera, por que que as chances de um bebê nascer menino ou menina são iguais? Vamos pela probabilidade, né? Nós temos dois sexos, homem ou mulher, menino ou menina, né? Qual é a chance de um casal, por exemplo, que digamos que um casal casou, né? Tenham casado e pretendem ter um filho. Qual é a chance desse casal ter um filho menino? Então, você vê que são quantas possibilidades? Menino ou menina? São duas possibilidades. Qual é a chance de nascer menina? Uma, né? Então, tem uma chance. Agora, se eu dissesse, qual é a chance desse casal ter um filho menino? São duas possibilidades, menino ou menina, porém, só tem uma chance de nascer menino também. Então, é 50% de chances de nascer um menino e 50% de chances de nascer uma menina. Olha só, o homem e a mulher, eles vão ter 44 cromossomos autossomos, né? Os cromossomos homólogos, que vão ter suas partes aí iguais. E vão ter os cromossomos sexuais. Perceba aí que os cromossomos sexuais do homem é XY e o da mulher é XX. Logo, você percebe que os cromossomos da mulher são iguais. Agora, o do homem não são iguais, eles são diferentes, porque o cromossomo Y do homem falta uma parte que não é homólogo ao X, ou seja, não é igual ao cromossomo X na mulher. Então, ó, o que vai acontecer aí? O casal, né, vai ter esse filho. Digamos que o homem, ó, a mulher, ela só vai liberar o X para a criança, ou um X ou outro X, tanto faz, ela sempre vai liberar um X, tá? E aí o homem, ó, se ele liberar um outro X, beleza? Se ele liberar esse X dele aqui, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter uma menina, esse casal terá uma menina. Agora, se ele liberar o Y dele aqui, a mulher sempre vai liberar o X, não? Liberou o X. Agora, se o homem liberou o cromossomo Y, esse casal terá um filho homem, um menino, ok? Então, é o homem responsável pela determinação do sexo do bebê. Beleza? Vamos para a segunda questão. Pessoal, aqui na terceira questão, ele quer que vocês conceituem cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Coloquei aqui para vocês uma respostazinha bonitinha. Os cromossomos autossômicos, eles são aqueles que estão presentes em igual número, tanto nas fêmeas quanto nos machos, ok? São os cromossomos autossômicos. São aqueles que eu acabei de mostrar para vocês. O homem tem 44, a mulher também tem 44 cromossomos autossômicos, beleza? Já os cromossomos sexuais
são aqueles que são encontrados no núcleo das células e que vão determinar o sexo, ok? Então, essa é a diferençazinha aí de cromossomos autossômicos para cromossomos sexuais. Quarta questão, nós temos uma pessoa portadora de hemofilia que tenha mãe e pai normais faz a seguinte pergunta ao médico: doutor, eu herdei essa característica do meu pai? O médico responde: não, seguramente foi de sua mãe. Identifique qual o sexo da pessoa e justifique sua resposta. Pessoal, essa pessoa aí, ela é do sexo masculino. Vejam só. A mulher tem os dois cromossomos XX. O homem tem um cromossomo XY, não é? A hemofilia, pessoal, ela é uma alteração cromossômica que está localizada no cromossomo X, ok? Logo, a mulher ela vai ter mais chances de passar essa característica para os filhos homens. Aquela coisa que a gente já viu lá naquele videozinho daquela live que eu gravei explicando para vocês a questão da hemofilia e do daltonismo. Então, o pai, né, dessa criança aí, ele era normal. Então, se ele era normal, ele tinha o genezinho Hzão, né, para a hemofilia. Então, XHY, ele doa o Y para o filho. Então, não tem como ele, mesmo que ele fosse doente, se ele fosse um Hzinho aqui, se esse pai fosse hemofílico, ele liberaria o Y para essa criança, para esse filho homem. Então, esse filho homem não nasceria hemofílico, ok? Agora, porque ele vai liberar justamente o Y para o filho e não o X com o gene defeituoso, se fosse no caso que esse pai é normal. Agora, a mãe desse cara, ela é normal para a hemofilia, ou seja, ela não é hemofílica, porém ela é portadora da doença. Significa o quê? Que ela vai ter um XHzão e ela vai ter um Hzinho, XHzinho. Então, ela vai ser heterozigótica. Então, quando aparecer essa característica de heterozigótica, você já sabe que essa mãe é normal, porém ela é portadora do gene. Ela não é hemofílica, mas ela liberou esse gene para a hemofilia para esse filho e logo ele nasceu o quê? Ele nasceu XHzinho Y. Ele nasceu hemofílico, ok? Beleza, então ele nasceu hemofílico porque herdou essa característica da mãe dele, tá bom? Então, vamos aí para a questão número 5. Daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigótica. Então, o homem é daltônico e ele casou com a mulher normal homozigótica. Significa que ela é normal, ela não é daltônica. E nem tem o gene para o daltonismo. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino daltônico? Pessoal, na quinta questão, ó, vai dar a letra D. Não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal. Vou mostrar a vocês por quê. Olha só. O homem é daltônico, logo ele vai apresentar os genes. Vai ter o cromossomo XDzinho, gene defeituoso para o daltonismo, e o Y, ok? A mulher ela é normal homozigota. Significa o que ela é normal? Ela não é daltônica e nem tem o gene para o daltonismo. Ela é Dzão. Fazendo os cruzamentos, nós vamos ter o quê? Ó? XDzão da mulher aqui, né? E aqui em cima eu vou colocar os genótipos do homem, XDzinho Y, desse homem que é daltônico. Fizemos aqui os cruzamentos, ó, XDzão com esse XDzinho deu isso aqui, XDzão. XDzão com esse Y aqui, eu vou ter XDzão Y. XDzão com XDzinho, XDzão. XDzão da mãe com Y do pai e XDzão Y. Então, pessoal, quais foram as probabilidades que nós tivemos aqui? Quais foram os resultados? Eu tenho 2XDzão, XDzinho, duas vezes. Significa que as filhas mulheres desse casal vão ser todas normais, ó, XDzão, XDzinho. Porque elas apresentam o Dzão, o gene dominante. Porém, elas vão trazer o Dzinho do pai, ó. O Dzinho do pai aqui, ó, aparecendo.
porque elas vão ser portadoras desse gene. Embora elas não sejam daltônicas, elas são portadoras do gene para o daltonismo, ok? Então elas não são daltônicas, mas podem passar essa doença para os filhos homens numa próxima geração. Já os filhos homens, perceba que não apareceu o Dzinho. Todos são Dzão, ó, X Dzão Y, X Dzão Y, apareceu 2 vezes. Então significa, pessoal, que esse casal, todos os filhos homens serão normais. Então não há chances deles terem filhos homens daltônicos, beleza? Tá aí, pessoal, por isso que a resposta é a letra D. Não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal, ok? Podemos passar para a 6ª questão, vamos lá. Na 6ª questão, nós temos a hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. É correto concluir que a anomalia em questão é... Vamos lá. Essa anomalia. Letra A é determinada por um gene dominante autossômico. Letra B é determinada por um gene dominante ligada ao sexo. Por quê, pessoal? Porque ele fala, ó, que na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e os meninos são normais. Então, eu concluo que essa doença é determinada por um gene dominante ligado ao sexo. Então, a alternativa B é a alternativa correta. 7ª questão. Na 7ª questão aqui, vocês estão vendo que a gente vai ter um heredograma. Considere o heredograma que representa uma família portadora do caráter recessivo condicionado por gene situado em um dos cromossomos sexuais. Heredograma de uma família portadora de uma herança ligada ao sexo. Vamos ver aqui, pessoal. Se essa doença ela é condicionada por um caráter recessivo, ou seja, tem que aparecer um gene recessivo para que ela se apresente. Então, esse casal aqui, o indivíduo 1 e 2, você observa que eles são normais. Logo, eles não vão ter o gene recessivo para essa doença. Então, coloquei aqui, ó, como se eles fossem X, Dzão, Y, né, já que esse homem é normal. E na mulher eu coloquei X, Dzão, X, Dzinho. Por que eu coloquei isso, ó? Os filhos não foram afetados, né? Porém, ó, tem um neto lá desse casal que foi afetado. Um filho homem aqui afetado. Então é o seguinte, ó. Esse indivíduo 3 e esse indivíduo 4 aqui, ó. O indivíduo 3, ele é X, Dzão, X, Dzinho. É uma mulher que vai apresentar esses genótipos. E aí, o que acontece? Por que ela tem esse Dzinho? Porque ela herdou esse Dzinho da mãe. Esse Dzão ela herdou do pai. Por isso que ela nasceu normal, porém portadora para o gene dessa doença. Eu coloquei aqui como se fosse o daltonismo. Esse cara aqui, esse indivíduo 4, ele é normal, então ele é X, Dzão, Y. E aí, ó, o que aconteceu? O filho homem desse casal nasceu afetado. As filhas mulheres estão normais e o filho homem está afetado. Logo, o que a gente vai ter de conclusão? A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que as mulheres 2, ó, tá aqui o 2, ó. As mulheres 2 e 3, tá aqui, ó, mulheres 2 e 3, são certamente portadoras do gene para essa doença, ok? Então, próxima questão aí, questão 8. Na questão 8, nós temos aí o seguinte: a hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que um homem normal case-se com uma mulher portadora, qual é a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Olha aí, o homem é normal, a mulher é normal, porém portadora do gene para a hemofilia. Então, pessoal, para a gente saber aqui a chance desse casal gerar uma menina hemofílica, nós temos que fazer o cruzamentozinho usando o quadro de Punnett. Nós temos aí, esse homem, ele é normal. Se ele é normal, logo ele vai apresentar o Hzão, ele vai apresentar um gene dominante. Então vai ser XHzão Y. A mulher, como ela não é normal, ela é normal,
né, ela não tem a doença, ela não é hemofílica, mas ela é portadora do gene para a hemofilia. Então, ela vai ter o genótipo XHzão, XHzinho. Vamos fazer os cruzamentos. Lembrando que aqui desse lado eu coloco os genes da mulher. XHzão aqui, XHzinho aqui, separadamente. Aqui em cima eu vou ter XHzão e Y, que são os genótipos do homem. Fazendo os cruzamentos, nós vamos ter os seguintes resultados. Nós vamos ver que o XHzão aparece uma vez, ou seja, eles têm uma chance de ter uma filha normal, né? XHzão, XHzão. Tem uma chance aqui de ter uma filha normal para hemofilia. Agora aqui, XHzão do pai e XHzinho da mãe. Essa criança, né, essa menina vai ser o quê? Ela vai ser normal também, porém portadora do gene para hemofilia. Então, nós vimos aqui, pessoal, que não tem chances desse casal ter uma menina hemofílica. Ou ela vai ser normal, porque ela apresentou dois genes dominantes, ó, Hzão, Hzão. Ela herdou um Hzão da mãe e um Hzão do pai. Ou ela vai ser normal portadora. Ela também não vai ser hemofílica, porém ela vai ser portadora do gene, porque ela vai herdar um Hzão aqui do pai e um Hzinho da mãe. Então ela tem só essas duas possibilidades de nascer ou normal portadora, ok? Então a resposta correta da 8ª questão é a letra D. Não tem chances dessa menina nascer hemofílica, ok? Vamos para a 9ª questão. Pessoal, na nona questão, né? Eu já estava na 10, apressada. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem também de visão normal. Então, essa mulher é normal, porém o pai dela era daltônico. Lembrando que o daltonismo é uma doença de herança ligada ao sexo feminino e a probabilidade é de que metade dos meninos, ou seja, dos filhos homens, dos filhos do casal, seja daltônica. Porque essa mulher aí, ela vai ser normal, porém ela vai ter o gene para o daltonismo. Então, metade dos filhos desse casal, dos filhos homens desse casal, pode ter chances de ter uma criança daltônica, um filho homem daltônico. Vamos ver por quê. Vejamos aqui, pessoal. Essa mulher, ela é normal para o daltonismo, porém o pai dela é daltônico. Então, se o pai dela é daltônico e ela é normal para o daltonismo, significa o quê? Que ela herdou esse Dzão da mãe dela, tá? E ela nasceu normal. Porém, o pai dela, que era daltônico, ó, liberou esse Dzinho para ela e ela aí nasceu normal, portadora da doença para o daltonismo. Ok? Agora, essa mulher com visão normal portadora e esse marido normal, a gente faz o cruzamento, ó, e a gente vai observar, né, aqui os genes do homem, né, que ele é normal, XDzão Y, e os genes da mulher, que ela é normal portadora, XDzão, XDzinho. Fazendo todos os cruzamentos, a gente percebeu o quê? Que esse casal tem chance dessa filha nascer normal, as filhas mulheres. Só que a questão é o quê? Os filhos homens. Então, ó, das duas possibilidades de ter filhos homens, uma delas, né, a metade, vai ter chance desses filhos nascerem daltônicos, ok? Porque ele vai apresentar o Dzinho, justamente que ele é desse Dzinho de quem? Da mãe dele, ok? Ó, tá aqui o Dzinho aqui, beleza? Então, podemos passar para a 10ª questão. 10ª e última questão fala de um homem que pertence a uma família na qual há gerações diversos membros são afetados por raquitismo resistente ao tratamento com vitamina D. Preocupado com a possibilidade de transmitir essa doença, consultou um geneticista que, após constatar que a família reside em um grande centro urbano, bem como a inexistência de casamentos consanguíneos, preparou o heredograma abaixo e nele o consultante está indicado por uma seta. Olha aí, quem é o consultante está indicado por uma seta. Eu até coloquei aí, é esse carinha aí, ó. Esse quadradinho aí é o cara que é o consultante que está preocupado de ter descendentes com essa doença. Letra A. Sabendo que a doença em questão é um caso de herança ligada ao sexo, formule a conclusão do geneticista quanto à possibilidade do consultante transmitir a doença a seus descendentes diretos. Olha só.
Caso a doença fosse recessiva, todos os filhos homens nasceriam afetados. Assim, o homem, né, que apresentaria o Azinho, X, Azinho, Y, e a mulher com que ele se casou, como ela apresenta X, Azinho, é uma doença, ela é normal, porque no caso a doença ela não é recessiva, ela é uma doença dominante. Então, esse homem é normal, tem o Azinho, e a mulher também é normal, Azinho. Não há possibilidade de nascimento de uma criança afetada por esse casal, porque os dois são normais para essa doença, beleza? Letra B. Calcule os valores correspondentes à probabilidade de que o primo doente do consultante, ao casar com uma mulher normal, gere filhas e filhos afetados pela doença. Pois bem, sendo o genótipo do primo, como ele é afetado, ok? O primo desse cara ele é doente, então ele vai apresentar um gene dominante, porque essa doença ela é causada por um gene dominante. Então ele vai ter os genótipos X, Azão, Y, e a mulher dele, como é normal, vai ter X, Azinho. Todos os filhos homens não terão a doença, então tem 0% de chances dos filhos homens terem a doença. E todas as filhas mulheres possuirão a doença, 100% das filhas apresentarão a doença. Vamos ver por quê. É só você fazer o cruzamentozinho X, Azão, Y do homem com X, Azinho da mulher. E aí, galera, fazendo o cruzamento aqui, ó, já fiz o cruzamento. Então, qual é as possibilidades? Ó, eu obtive X, Azinho, uma filha mulher afetada, X, Azinho. As duas filhas desse casal seriam afetadas, porque a gente sabe que é uma doença causada por um gene dominante. Já os filhos homens desse casal, ó, X, Azinho, Y duas vezes, né? Então, eu percebo que os filhos desse casal, os filhos homens desse casal, serão todos normais, beleza? Agora, peguem o cadernozinho de vocês, virem para a atividade número 3, que é a última atividade que a gente vai corrigir agora. Vamos lá. Pessoal, a atividade 3 também é sobre herança e sexo. São a atividade que tem 4 questões apenas, né? Menos questões aí para vocês, para não ficarem sobrecarregados. E repetindo, caso tenha alguma dúvida, entre no PV, tire as dúvidas e assista ao vídeo, tirando as dúvidas, assistam ao vídeo da correção para que vocês possam ter êxito aí nos estudos de vocês. Primeira questão da atividade da semana passada, fala que na espécie humana o daltonismo é condicionado por um gene recessivo ligado ao sexo. Um casal de visão normal tem uma criança daltônica. A partir desses dados, responde. Qual é o sexo da criança? Certamente, pessoal, a criança é do sexo masculino, embora a mãe dessa criança... Porque a criança nasceu afetada, ela nasceu daltônica. Mas o pai dessa criança, ele era normal. De quem ele deve ter dado o gene para o daltonismo? Da mãe. Então, a mãe desse menino, ela é normal para o daltonismo, porém, ela tem o gene para o daltonismo e ela liberou esse gene para o filho, o homem que nasceu daltônico. Veja aqui, ó, o pai da criança é normal, X, Dzão, Y. Já a mãe da criança é o quê? Normal para o daltonismo. Ela não é daltônica, porque ela tem o Dzão, porém ela traz um Dzinho. Ela é portadora do gene para o daltonismo, ou seja, ela pode vir a repassar esse gene para os filhos, ok? Se quiserem fazer aí o cruzamento, vocês vão ver aí. Na letra B, 3 pessoas citadas, das 3 pessoas que foram citadas na questão anterior, qual ou quais possuem gene para o daltonismo? E qual ou quais possuem gene para a visão normal? A gente viu lá, pessoal, que o pai da criança, ele tem visão normal, né? E a mãe também, só que a mãe dele vai ter o quê? Vai ter o gene para o daltonismo. Então, a criança e a mãe possuem o gene que causa o daltonismo, ok? Na letra C, nós temos aí, se os pais da mulher tiveram visão normal, pode-se dizer que ela recebeu o gene para o daltonismo de qual dos seus genitores? Pessoal, é o seguinte, ela recebe o gene para o daltonismo da mãe dela, porque o pai dela é normal. Então, se o pai dela é normal, ele tem o Dzão, logo ele vai
ele vai transmitir o Dzão para ela, e ela vai nascer normal. Porém, ela vai nascer portadora do gene para o daltonismo, porque ela vai herdar esse gene, ela vai herdar o gene recessivo para o daltonismo, ela vai herdar da mãe dela. Então, a mãe dela também era uma portadora, tá? Ela herda o gene dominante do pai, fazendo com que ela nasça com visão normal, porém portadora do gene recessivo para o daltonismo, porque ela vai herdar esse gene recessivo, esse Dzinho, né? Ela vai herdar da mãe, ok? Então, na quarta e última questão, ó, nós temos o seguinte: se a criança mais tarde casasse com uma pessoa de visão normal, cujo pai é daltônico, poderá ter crianças. Número 1, do sexo masculino com que fenótipo e do sexo feminino com que fenótipo? Bem, essa criança, a gente sabe que ela é um menino, né? Ela é um homem, então ela é daltônica. Então ela vai apresentar esses genótipos, X, Dzinho e Y. A esposa desse cara, né? Ele casou com essa mulher e essa mulher ela é normal portadora, ok? Por que ela é normal portadora, professora? Como é que eu sei disso? Porque explica que a esposa dele tinha um pai que era daltônico, logo ela herdou esse Dzinho aqui do pai. Então, essa mulher normal tem o Dzão aqui, ó, que ela herdou da mãe, e um Dzinho para o daltonismo, né, o gene recessivo para o daltonismo que ela herdou, né, do pai, beleza? Então, fazendo aqui o cruzamento desse homem que é daltônico com essa mulher que é portadora, o que é que nós vamos ter aqui? Fazendo os cruzamentos, nós vamos ter 50% dos filhos homens serão daltônicos, porque, ó, fazendo os cruzamentos, XDzão aqui com XDzinho, nós vamos ter isso. XDzinho com XDzinho, vamos ter isso aqui. Então, nós vamos ter o quê, ó? As filhas mulheres. Quando ela apresentar XDzão, XDzinho, significa que essa filha mulher desse casal vai ser normal, porém vai ser portadora do gene para o daltonismo. Ela tem o Dzinho aqui. Ou essa filha poderá nascer daltônico, ela poderá apresentar os genótipos XDzinho, XDzinho. Já os filhos homens, ó, XDzão Y, XDzinho Y. Então, que é a conclusão que a gente chega? 50% dos filhos homens serão daltônicos, ou seja, a metade dos filhos homens serão daltônicos, ok? E 50% das filhas mulheres também serão daltônicas, tá? Porque quantas chances esse casal tem de ter uma filha mulher? Duas chances aqui no caso, né? E filhos homens também 2 chances. Então, o que acontece? Dessas 2 chances, uma de ter filhas mulheres daltônicas. Então, a metade, né? 50%, ok? A mesma coisa com os filhos homens. Das 2 chances aqui, né? Das 2 chances, metade de ter um filho daltônico. 50% de chances de ter filhos homens daltônicos. Pessoal, alguma dúvida? Se tiverem dúvida, perguntem. Tenham um excelente final de semana, estudem e relembrando a vocês, na nossa próxima aula da semana que vem, nós estudaremos a biotecnologia, que é um assunto importantíssimo, que é muito cobrado no Enem. Então, se cuidem, façam as atividades de vocês, propostas, beleza? E fiquem em casa. Um grande abraço e que logo logo a gente possa estar juntos novamente. Um beijo e até mais.